Olá, caros alunos, alunas, nós estamos aqui na nossa sala virtual. Vamos dar continuidade ao nosso curso de teologia. Nós estamos estudando Introdução à Teologia e Bibliologia e estamos aí no capítulo de número 4 do livro que vocês têm em mãos. Pegue seu livro aí, com calma, pegue a escritura, coloque ao lado e vamos iniciar a nossa reflexão deste dia. No capítulo de número 4 da primeira unidade do livro que nós temos em mãos, vai tratar da teologia e sua diversidade. É importante dizer que a teologia ela é indivisível, né? Não há divisões essenciais na teologia. Teologia é basicamente uma só. No entanto, existem áreas específicas da teologia que estudam ou que se detêm em assuntos específicos. E aí existem algumas divisões dentro desses assuntos ou para tratar assuntos específicos. Mas a teologia em si, ela é indivisível, certo? Tratamos apenas de algumas áreas específicas da teologia, áreas que compõem essa grande teologia, né? E aí, dentre essas áreas, vocês podem ver no livro de vocês, vai citar algumas áreas específicas da teologia. Tem aí no livro de vocês, logo no capítulo de número 4. Ok? Bom, já que você está aí com o seu livro em mãos e pronto para anotar alguma coisa se for necessário, nós vamos partir para a primeira área específica da teologia. Você pode enviar suas perguntas para o nosso grupo, né? E nossa aula está sendo gravada. Você pode enviar suas dúvidas para o nosso grupo e nós vamos ali respondendo a cada uma conforme o nosso entendimento a respeito do assunto e de acordo com aquilo que somos direcionados. Então nós vamos ter aí, você vai ter logo abaixo aí, a primeira área específica da teologia é a teologia bíblica. Teologia bíblica. Nós vamos dar alguns conceitos rápidos de teologia bíblica e depois nós vamos nos deter em cada uma de forma um pouco mais calma, tá certo? Bom, teologia bíblica, segundo Gerhardus Voss, que é um professor, que é um teólogo, ele diz que teologia bíblica é o ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada nas Escrituras. Segundo Gerhardus Voss, ou Gerhardus Voss, né? Teologia bíblica é um ramo da teologia exegética que lida com o processo da alta revelação de Deus registrada nas Escrituras. Essa é a nossa primeira área específica da teologia.
A segunda área específica da teologia é a teologia histórica. Teologia histórica. E aí, segundo o McGrath, a teologia histórica desvenda a ligação que há entre o contexto e a teologia. Segundo McGrath, a teologia histórica desvenda a ligação que há entre o contexto onde aquela teologia está sendo elaborada, né? A ligação daquele contexto de vida que está acontecendo, a teologia que dentro daquele contexto está sendo elaborada. Essa é a teologia histórica. Também nós vamos nos deter um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Temos a teologia prática. A teologia prática estuda a vivência da fé na comunidade e em cada indivíduo. Aqui entra a questão da pregação, aqui entra a questão da evangelização, aqui entra a questão do louvor, aqui entra a questão da comunhão. É a teologia prática, é a vivência da fé na comunidade. Temos também uma outra área específica da teologia, que é a teologia filosófica. A teologia filosófica busca pontos em comum entre a fé cristã e outras atividades intelectuais. Estuda tópicos teológicos a fim de responder problemas filosóficos. Vou repetir. A teologia filosófica busca pontos em comum entre a fé cristã e outras atividades e outros assuntos intelectuais. Estuda de forma teológica problemas que são problemas filosóficos. E aí nós vamos ter, por último, não por último, mas o penúltimo, né? A teologia sistemática, né? Temos aí a teologia sistemática, que tem essa função de sistematizar os assuntos na Escritura, de forma a agrupá-los e estudá-los separadamente. Essa é a função da teologia sistemática. Pega um assunto específico, separa-o e estuda-o de forma específica, mas de forma separada de todos os outros assuntos, né? É a forma sistemática, sistematizar, colocar por blocos, por partes, e a partir daí se debruçar sobre os assuntos. E aí, por último, nós temos a teologia mística ou a teologia espiritual. Essa é uma teologia uma área da teologia extremamente diferente de todas as outras áreas. Porque a teologia mística, ela não vai se preocupar com aspectos técnicos. Ela não vai se preocupar com certas divisões da Escritura e estudá-las por etapa, né? Ela não vai se preocupar especificamente com os aspectos, digamos, racionais da revelação divina, né? Vai partir para algo que seja mais livre de tudo isso, né? A teologia mística, ela perpassa toda essa construção teológica. Então, essas são áreas específicas da teologia. Tá certo? Deu para anotar aí essas áreas? Então, nós temos aí
A teologia bíblica, nós temos aí a teologia histórica, nós temos aí a teologia prática, nós temos a teologia filosófica, nós temos a teologia sistemática e nós temos a teologia mística. Poderíamos aprofundar cada assunto desse? Sim, mas não é a nossa proposta. A nossa proposta é meditar sobre esses assuntos, trazer seus aspectos mais interessantes e colocar aqui para a nossa reflexão, tá certo? Bom, falando de teologia bíblica, que é a nossa primeira, né, podemos dizer que a teologia bíblica ela pode ser um contraste. Bom, o que é que nós queremos falar quando falamos de teologia bíblica? Bom, uma vez em que a teologia, por exemplo, a teologia filosófica, ela trata racionalmente certos assuntos teológicos, a teologia pietista embarca na literatura bíblica com a sua fé. A teologia filosófica embarca com a razão. A teologia pietista, ela embarca com a fé. Há esse contraste entre o pietismo e o filosófico. Enquanto um trata de racionalizar, de pensar tudo aquilo de forma detalhada, argumentativa e discursiva, a outra trata de encarar os assuntos bíblicos com fé. A teologia bíblica é esse contraste. Também podemos dizer que a teologia bíblica é baseada na Bíblia especificamente. E a teologia contemporânea, que é um contraste da teologia bíblica, ela vai se deter em vários ramos, digamos assim, de teologia, em várias frentes de teologia. A teologia contemporânea é uma teologia pluralista. Então ela vai se deter nas várias formas de pensar da teologia. Teologia bíblica não. A teologia bíblica ela parte para dentro da Escritura sem essa questão pluralista. Ela é objetiva. E é um contraste, a teologia bíblica é um contraste entre a teologia exegética e a teologia especulativa. A teologia especulativa vai tratar justamente com questões que são absolutas ou questões que são relativas, vai especular, vai trabalhar em cima de certos questionamentos. Já a teologia exegética, ela vai trabalhar com a ideia de buscar o sentido do texto. O que é que o texto está querendo dizer? É mais ou menos isso. Podemos dizer que a teologia bíblica ela é centrada no contexto histórico e geográfico, no qual ocorre a revelação de Deus. Por exemplo, nós podemos tratar da vida de Moisés. Vamos falar da vida de Moisés. Falando da vida de Moisés, falamos do contexto histórico que Moisés viveu. Observamos a cultura que Moisés viveu, o espaço geográfico onde Moisés viveu e a revelação de Deus naquele espaço geográfico, naquele contexto histórico, naquela cultura vigente. A partir de tudo isso,
A teologia bíblica, ela investiga a vida dos escritores, as circunstâncias que os motivaram a escrever, a situação histórica em que eles estavam vivendo e a forma ou para quem eles escreveram, por que escreveram, como escreveram e o que possivelmente eles sentiam a escrever. Então, quando a gente fala de teologia bíblica, a gente fala dessa investigação, mas não é uma investigação técnica ou padronizada, é uma investigação que mergulha nas Escrituras Sagradas e vê o que Deus deseja transmitir com tudo aquilo, com toda aquela história. Essa é a teologia bíblica. Né? Essa é a teologia bíblica. Ela embarca nos personagens, ela embarca nos contextos em que eles viveram, ela vai embarcar nas circunstâncias que os motivaram a escrever o que escreveram e vai ali vendo qual é a revelação de Deus para aquele momento, para aquela história específica. O que Deus quer nos transmitir, por exemplo, através da história de Moisés? O que Deus quer nos transmitir através da história de Davi? O que Deus quer nos transmitir através da história de Abraão? Qual é a revelação de Deus dentro deste contexto? A teologia bíblica, ela estuda a revelação de Deus em uma sequência progressiva em que ela foi dada. Essa teologia reconhece que a revelação não foi completada por Deus de uma só vez, mas foi apresentada aos poucos, numa série de estágios sucessivos e utilizando diversos grupos de pessoas. Como é que a revelação de Deus se dá dentro dessa teologia bíblica? É uma revelação que acontece, é uma revelação que está acontecendo e é uma revelação que vai acontecendo. Ela não é algo fixa, parada, ela vai se transformando, ela vai se modificando. Entende? E assim ela vai atingindo vários grupos de pessoas. Por exemplo, depois da passagem de Moisés, o que a figura de Moisés significou para o povo que futuramente viria, né? Qual é a marca da revelação de Deus na vida de Moisés? Qual é a marca da revelação de Deus nos processos históricos, digamos assim, da vida de Moisés enquanto ali ele esteve? E esse processo histórico e essa revelação divina vai ter impacto na vida de pessoas no futuro. Ok? A teologia bíblica tem a Bíblia como sua fonte. Qual é a fonte da teologia bíblica? A Bíblia. Busca aqui. A teologia bíblica, ela não vai tirar seu material de estudo, seu material de reflexão em outros lugares. A teologia bíblica vai pegar esse material da própria Escritura Sagrada. Não vem de outra fonte essas reflexões. A fonte da teologia bíblica é a própria Escritura Sagrada. O que nela aconteceu?
a revelação de Deus na Escritura, nos textos, nas histórias, nos livros. É aqui. Esse é o material de estudo da teologia bíblica. É aquele que embarca nessa viagem da leitura das Escrituras Sagradas, deixando que em determinados momentos ela faça uma própria leitura da sua vida no contexto histórico que você vive. A leitura das Escrituras, na teologia bíblica, a leitura da Escritura, fundamental, claro, base, axioma para a fé, ela vai proporcionar a mim e a você uma espécie de interação. Tem que haver interação entre o leitor e as Escrituras. A Escritura não é apenas um conjunto de informações formuladas e organizadas. A Escritura, ela é viva. Aqui está a auto-revelação divina, fonte da revelação divina. Deus pode usar outros meios para se revelar. Quem é que vai negar este fato? Mas nós não podemos ignorar a revelação de Deus dentro das Escrituras. A gente não pode viver apenas de especulações. A gente tem que viver do que a Escritura Sagrada diz. A Escritura é parâmetro, sim, regra de fé e prática. A Escritura não passou, a Escritura não passará. O senhor está dizendo que a Bíblia é apenas aquilo que está aqui escrito? Não. Não estou dizendo que a Bíblia não é só aquilo que está aqui escrito. A Bíblia é aquilo que está aqui escrito, e a Bíblia toma uma dimensão universal. Ela toma uma dimensão universal. De forma que, uma vez em que eu deixo de buscar as revelações de Deus primeiramente aqui, para buscá-las em qualquer outra coisa, eu estou fazendo um caminho contrário. Eu busco a revelação de Deus aqui, escruto o máximo que eu posso, estudo, e aí vejo outras possibilidades dessa revelação. E aí, a partir disso, vejo outras possibilidades dessa revelação. Muito cuidado com teologias que excluem a Escritura Sagrada, a Bíblia, de suas formas de estudo e de reflexão. Eu tenho muita preocupação com estudos relacionados à vida com Deus que excluem a Escritura, a Bíblia. Isso é perigosíssimo, porque pode abrir margem para uma teologia pessoal, de cunho pessoal, de desenvolvimento pessoal, sem a presença da Bíblia Sagrada. Bastante cuidado. Qualquer movimento que se proponha a ser um movimento e que conduza o homem a Deus, mas não possui a Escritura Sagrada, é um movimento estranho. O senhor quer dizer que só há encontro de Deus com o homem na utilização da Escritura? Não, muito pelo contrário. Eu até digo que a Escritura em cima do púlpito, ela não é sinal de que a palavra de Deus será pregada. Outra coisa muito grave, porque alguns podem se utilizar da Escritura, da Bíblia, para transmitir suas próprias ideologias.
ideologias não é uma manifestação de fé. A gente tem que deixar isso muito claro. Então, a revelação de Deus está aqui também. E, primeiramente, aqui, né, na Escritura. Você pode me dizer, mas Deus não se revelou na natureza? Claro. Mas se revelou aqui na Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, esta é a teologia bíblica. É aquela que embarca na Escritura e estuda seus personagens, suas circunstâncias, e a partir dali vão descobrindo a revelação de Deus, que é progressiva dentro desse contexto, para a vida dos personagens e para a vida dele naquele momento. Ok? Essa é a teologia bíblica. Qualquer dúvida que você tiver disso, envia pergunta lá para o nosso grupo. Ok? Bom, passamos para a próxima teologia, que é a teologia histórica. A teologia histórica. Bom, você identificou no livro aí já, teologia histórica. Identificou? Tá vendo? Vamos lá. Segundo